vivi momentos incríveis. Presenciei fatos impressionantes que somente com os olhos da fé é possível compreender. Existiu na terra um homem chamado Aldo, e este homem eu o conheci. É interessante, ó meu amigo, que este homem era diferente de todas as pessoas que eu já conheci. Quando passei a entender um pouco mais, compreendi que não se tratava apenas de um homem, mas sabe do que se tratava? Se tratava de um profeta, de um santo de Deus, aquele na qual se refere nas Sagradas Escrituras: haverá um só rebanho e um só pastor. Sim, ó meu amigo, ele é o pastor, o último pastor prometido por Jesus. E na sua pessoa eu vi a manifestação de todos os bons sentimentos. Eu ouvi dele os maiores e melhores conselhos. Eu senti uma proteção, um amparo divino que ninguém nesta terra pode dar. Por isso digo, sou prova viva deste anjo de luz. É esta, prezados irmãos, a mensagem para todos nós nessa ocasião. Irmãos, é muito oportuno duas perguntas que estão mais ou menos juntas. Por que que hoje nós estamos honrando, glorificando e enaltecendo o nome de Deus, mas também do santo profeta irmão Aldo? Irmãos, pelo simples fato dele ter sempre nos orientado, nunca deixem de dar a sua mensagem. E os irmãos sabem por que que o irmão Aldo sempre pediu isso? Eu vou dizer para os irmãos entenderem, umas palavras de São Paulo. Quando São Paulo estava pregando o evangelho, irmãos, aos homens daquela época, sabe o que ele diz a eles? Está registrado lá em 1 Coríntios. Ele diz assim: leite vos dou por alimento. Os irmãos sabem o que isso quer dizer? São Paulo está falando de doutrina. Leite vos é dado por alimento para todos aqueles que vieram após ele. E ele diz para aqueles que estão com ele também, porque ele diz: nem vocês que estão aqui comigo podem suportar um alimento superior a leite. Está tratando-se de alimento espiritual, porque está tratando-se de palavra. Isso, irmãos, é a resposta dessa pergunta. Por que o irmão Aldo sempre nos orientou a dar a sua mensagem? Porque São Paulo está dizendo: leite vos é dado por alimento. E por quê? São Paulo nos explica: porque são como criancinhas em Cristo. Por isso vos é dado leite. Os irmãos sabem qual que é a promessa de Jesus ao santo vencedor? Sabe qual que é? Ao vencedor lhe darei do maná escondido. Apocalipse 5. Do maná escondido, ou seja, ao vencedor dar-lhe-ei do alimento escondido, bem como darei uma pedrinha branca sobre a qual está escrito um novo nome, que ninguém sabe qual é, exceto aquele que a conhece. Guarde bem essas palavras, irmãos, está no Apocalipse. E para nós entendermos, irmãos, o ministério do irmão, nós retornamos a São Paulo. E lá em Hebreus, São Paulo nos diz assim: mas o alimento sólido é para os fortes, é para aqueles que pelo exercício constante, entendemos da fé, tornaram-se aptos para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Então aqui, irmãos, eu consolido dizendo: o santo irmão Aldo foi o único, é o único profeta que teve a capacidade de dar galardão, de formar espíritos para dar galardão. Por isso ele sempre exigiu: pregue a mensagem, não importa o quão simples ela seja, mas deixe a palavra. O irmão Aldo foi o único profeta que preparou um espírito para dar galardão. E nós podemos provar isso, irmãos, através das mensagens. Quando alguém pergunta para o senhor e para a senhora: o que você vai fazer na igreja? Qual que é a sua resposta?
Muitos falam sem saber uma coisa que não é real. Eu vou ouvir uma mensagem de paz, de fé, de amor do meu santo profeta. Irmãos, não é verdade isso. O irmão Aldo, ele nos recorda uma mensagem de paz, amor e união. Ele nos recorda uma mensagem de fé. Mas essa não é a mensagem do santo profeta, irmão Aldo. Não é. E eu digo isso, irmãos, e gostaria de convidar os irmãos a ouvirem mensagens apostólicas, porque muitas pessoas, inclusive aqui provavelmente, não fazem ideia do que eu estou falando, mas vão entender aqui sim hoje por que eu estou falando isso. Vão entender. Quando nós olhamos, irmãos, eu acabei de assistir um hino antes de começar a reunião. Ser apostólico é assim, sabe quantas visualizações tem aquele hino na internet? 990 mil. Está a um passo de 1 milhão de visualizações. A mensagem apostólica que eu vi com mais visualizações não passa de 25 mil reais. Então, nós estamos carentes de ensinamento. O irmão Aldo foi o único que produziu saudação e galardão, porque os outros produziu apenas salvação. Vamos entender, irmãos? Dê uma olhada nos santos profetas. 2000 anos de história que compõem o Velho Testamento. Qual é o ensinamento daqueles homens? De 42 gerações de santos profetas. Quais são? Qual é a mensagem? Paz, amor e união? Não. Santificação do Espírito? Não. Definição do que é certo e do que é errado? Não, meus irmãos. Fé. Essa é a mensagem. É por isso que a corrupção, que a prostituição dentro da palavra de Deus é tão grande nos dias atuais. Porque pessoas tentam buscar doutrina atual lá, e lá não existe doutrina atual. Existe sim doutrina apostólica, mas doutrina que é a base, que é o alicerce, que é o fundamento da fé apostólica. Porque eles ensinaram por 42 gerações a fé. Esse era o atributo que eles ensinaram. Seus irmãos, se houver alguém incrédulo no que eu estou dizendo, as escrituras estão lá, vai ler. Eu nunca encontrei uma vírgula de ensinamentos para o preparo espiritual, mas sim da fé. A base que sustentaria aquilo que viria após para poder produzir salvação. Não estamos falando de galardão. Essa é a mensagem dos profetas. E depois de 2000 anos vem um homem consolidar aquilo. Jesus, mestre, quem é o Senhor? Eu não vim abolir as leis dos profetas, palavras de Jesus, mas eu vim cumpri-la, e um novo mandamento eu vos dou, que vos amem uns aos outros. Uma mensagem eu lhes apresento agora, uma mensagem que diz paz, amor e união ao próximo. Um tempo em que os homens se matavam a fio de espadas, porque até que certo momento imperava o código de Hammurabi, pautada na lei de Talião, que diz olho por olho e dente por dente. Vem o mestre, o Filho de Deus, a ação, o comportamento do próprio Deus encarnado, dizer um novo mandamento, uma nova mensagem, baseada na fé sustentada dos profetas. Uma mensagem de paz, amor e união e perdão. Por isso ele nos convida ao santo batismo, porque ele está falando de arrependimento. Não mais a salvação será dada através da graça, mas a salvação agora será dada através do sangue do Cordeiro Pascal, Jesus, porque através da sua morte alcançarás a salvação. E tanto é verdade, irmãos, hoje existem pessoas que dizem, nós morremos e vamos para o sono da morte. Que mentira deslavada, porque o próprio apóstolo São Mateus, lá em 27, ele nos relata a tarde em que Jesus morreu, quando ele tomba o seu espírito, o seu corpo naquela cruz. Sabe o que ele diz, irmãos? Ele nos relata, eis que o véu do santuário rasgou de cima a baixo, porque esse rasgar veio dos céus para a terra. Fenderam-se as rochas e os túmulos se abriram e foram esvaziados, porque aqueles que morreram em busca da sua salvação foram ressuscitados e subiram para os céus. Isso é doutrina, irmãos, apostólica. E nós estamos falando sim, por que ouvir a mensagem do santo irmão Aldo? Mas eu estou falando isso para os irmãos entenderem. E hoje o mundo está 2000 anos atrasado, pregando, irmãos, como se Jesus não tivesse vindo, como se a dívida que pesa sobre o pecado não houvesse sido paga. Mas Jesus, quando ele morreu, ele produziu salvação. E eles puderam subir para os céus. E apareceram aqueles que morreram a muitos. E todos aqueles que estavam presentes diante do corpo de Jesus, ao presenciar tamanha grandiosidade, tamanho evento, eles disseram, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus.
porque todos eles ressuscitaram e foram. São Mateus, ele nos fala, irmãos, entre linhas não, ele fala claramente, e foram para os céus. Ele está dizendo, essa é a mensagem de Jesus. Então quando o Senhor vem para a igreja, eu vou ouvir uma mensagem de paz, amor e união, uma mensagem de fé. Você vem a ouvir as mensagens dos profetas, você vem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem do Santo Consolador é outra. Olha o que Jesus diz, a salvação é dada, mas quando Jesus, irmãos, depois de morto e ressurreto, seus discípulos dizem, mestre, o Senhor tem poder sobre a morte, fique aqui conosco, nós o amamos, mestre. O que Jesus diz, irmãos? Que lá nos céus existe muitas moradas, lá nos céus existe muita salvação, existe espaço para todos aqueles que querem ser salvos, mas Ele vai preparar um lugar, algo diferenciado, algo para quem conquistar, um galardão. E como eu disse ontem, diante do trono de Deus não é a direita e não é a esquerda. Então Ele forma. Tenho muito para vos ensinar, muito, mas nenhum de vocês pode se alimentar com o alimento, porque ele é sólido, ele é maciço, pode ser indigesto para vós. Mas quando eu enviar o Espírito da verdade, esse convencerá o mundo a respeito da verdade, porque será um Espírito de verdade. Não participará da única criação que Deus atribui ao inimigo de nossas almas, conforme registrado em João 8,44, a mentira. Será um Espírito da verdade. Quando vier esse Consolador, Ele testificará de mim, porque falará aquilo que tiver aprendido de mim, e convencerá o mundo a respeito da justiça e do juízo, porque Deus julgará os bons, como está registrado lá no Apocalipse. É tempo de dar galardão aos santos, é tempo de cumprir a justiça de Deus. Essa é a mensagem do Consolador, formar uma igreja para dar a oportunidade aos santos de Deus que morreram naquela época e ainda não haviam sido galardoados, herdar o seu galardão. Esta é a mensagem do Santo Consolador. Tanto é verdade que o Senhor e a senhora que está aqui hoje, cantando, daqui 30 dias, deixa eu fazer as contas, sou muito ruim de contas, sim, daqui 30 dias, estará se preparando para 26 de outubro. O que o Senhor vai cantar, irmãos, em 26 de outubro? E os santos de Deus se levantaram para receber seus galardões. Aonde está registrada essa doutrina, irmãos? Nas Escrituras, palavras de São João, lá no livro do Apocalipse 11. Palavras de Jesus. Essa é a mensagem do Consolador. Preparar um povo que pudesse ter a capacidade espiritual de exercitar um relacionamento espiritual com os santos, com os anjos, para que os profetas pudessem vir da glória celestial e encontrar alguém apto a recebê-los e a louvar na mesma proporção e conteúdo que eles louvavam nos céus. Por isso Jesus diz, o outro Consolador testificará de mim, ensinará como formar a igreja, porque essa foi a formação da igreja. E eles puderam vir participar conosco em nossas reuniões no momento em que ela se consolidou como Consolador. Porque até esse momento o que acontecia, irmãos? Os irmãos, às vezes, a gente repete tanto, mas é porque é muito sério. A Santa Vó Rosa chegou aqui e diz, a partir de hoje, o espírito das trevas não entra mais em nossas reuniões. Os irmãos sabem que entravam. No boletim datado de 4 de junho, irmãos, que precedia a festa de 10 de junho, o que veio dizendo? Na época o nosso amado bispo orava com a imposição das mãos, porque o poder das trevas invadia nossas reuniões. A Santa Vó Rosa chegou e diz, a partir de hoje, aqui eles não entram mais, porque agora eles puderam vir da glória celestial e conosco participar de nossas reuniões. Essa é a mensagem do Consolador. E agora, qual é a mensagem do Santo Irmão Aldo? Aqui se cumpre. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. E São Paulo nos diz, mas o alimento sólido é para aqueles que pelo exercício constante da fé, tornaram-se aptos para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Doutrina e disciplina, definição do que é errado e do que é certo, definição do bem e do mal. Essa foi a mensagem do Aldo. Por isso ele sempre falou em disciplina. Doutrina, mas também disciplina. Porque a doutrina, irmãos, é tudo isso que eu estou dizendo. Mas a disciplina, irmãos, é o que nos mostra a capacidade de definir o bem e o mal. Por isso nós louvamos o Santo Irmão Aldo. E por isso a mensagem do Santo Irmão Aldo é a única que produziu o galardão dos profetas. Porque Jesus diz, ao vencedor dar-lhe-ei
do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, a qual está escrito um novo nome que ninguém sabe qual é, exceto aquele que a recebe, galardão. Porque pedrinha branca, irmãos, a própria Escritura relata, é a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, é a igreja de Deus na terra. Isso é Nova Jerusalém. Igreja de Deus é quem, meus irmãos? Somente quem é galardoado, somente quem herdou a salvação. Por isso nós falamos que nós somos um povo santo, porque cada um de nós aqui precisamos ter certeza de nossa salvação, porque isso, irmãos, é o que está registrado nas Escrituras, porque é isso que o irmão Aldo nos ensinou, a sermos perfeitos, a termos a condição de, quando tombar o nosso corpo na terra, irmãos, não entrar nos céus através simplesmente da ação de salvar de Cristo, mas da ação de salvar de Jesus, associada ao aprimoramento espiritual que nos qualifica para nos colocar diante do trono de Deus. Por isso, honramos, glorificamos e enaltecemos hoje o santo irmão Aldo, porque se hoje nós temos esse conhecimento, porque se hoje nós temos essa doutrina, é mérito dele, irmão Aldo, que garantiu que esse alimento sólido, como diz São Paulo, fosse distribuído a todos nós apostólicos. E esse alimento, irmãos, ele perdurará enquanto Deus assim permitir. Por isso, o irmão Aldo sempre orientou: ouçam as mensagens. Por isso ele sempre nos orientou, por mais que o tempo seja curto, fale alguma coisa, porque nós precisamos ouvir sempre a definição do que é certo e do que é errado. Nós precisamos ouvir sempre a mensagem do santo irmão Aldo. Nós pegamos o hino, como eu disse, irmãos, ser apostólico é assim. Hoje eu estava assistindo 990 mil visualizações. E as mensagens? 25 mil, acho que eu vi com mais visualização é 25 mil. Então a pergunta: o senhor e a senhora está alimentando o seu espírito da maneira correta? Nós vimos muitas pessoas virem à igreja por dezenas de anos e depois de um determinado tempo perder a sua fé, porque foi incapaz de aprender o que é essa igreja, foi incapaz de aprender o que é o ministério da Santa Vó Rosa, o que é o ministério do Santo Irmão Aldo, o que é o ministério de Jesus, o que é o ministério dos profetas. Hoje o mundo, irmãos, eles vivem em desespero em busca da salvação e se negam a receber a mensagem desta igreja. Por quê? Porque a mensagem do irmão Aldo, ela é indigesta para quem não tem base para sustentar, porque Jesus deu lá no passado, e São Paulo diz: o que foi? Foi leite. A humanidade só aguenta o alimento líquido, que é leite, porque o alimento sólido é para quem exercita a fé, é para quem alimenta o seu espírito. Por isso apostólico não jejua. É por isso que nós não jejuamos, porque até a vinda de Jesus os homens jejuavam. E por que eles jejuavam, irmãos? Os irmãos sabem o que quer dizer jejum? Jejum quer dizer, irmãos, corpo fraco. Ou seja, os homens amavam a Deus, veneravam, mas eles sabiam que existia um pecado que entristecia a Deus. Então eles jejuavam para enfraquecer o corpo. Dessa maneira eles acreditavam que não estariam cometendo pecado, porque o seu corpo enfraquecia a tal ponto que não conseguia fazer absolutamente nada. Eles enfraqueciam o corpo para tentar agradar a Deus. E Deus via sim como um gesto de amor, de reconhecimento, porque o povo eles eram ignorantes, não podiam suportar o alimento sólido. Hoje nós não jejuamos, irmãos, porque nós alimentamos o espírito com a mensagem apostólica. A mensagem do Santo Irmão Aldo é a mensagem que alimenta o espírito para fortalecê-lo, para lutar contra o pecado e não sucumbir diante do pecado. Irmãos, guardem essas palavras, irmãos. Hoje é uma oportunidade muito bela. Quem sabe numa outra oportunidade com mais tempo nós podemos aprofundar um pouco mais nessa mensagem, para os irmãos entenderem um pouco mais e cada vez mais sobre a grandiosidade do ministério do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Eu deixo essas palavras, irmãos, com imenso carinho e gratidão a todos pela... Agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.